Boa noite. A figura do profissional de relações públicas surgiu nos Estados Unidos no momento em que alguns empresários sentiram a necessidade de melhorar sua imagem junto ao público. Responsáveis, entre outras coisas, por refinar os processos de comunicação, gerenciar crises e zelar pela reputação das instituições ou empresas em que trabalham, as relações públicas vivem hoje em um mundo que muda cada vez mais rápido e em que as tecnologias e as novas mídias transformam radicalmente as interações sociais e os modos de formação da opinião pública. Os desafios e possibilidades dos profissionais de relações públicas da atualidade é o que vamos discutir no Rede Mídia de hoje. Um estudo do Instituto Brasileiro de Inteligência de Mercado, o IBRAMERC, mostrou que 65% das empresas brasileiras já estão presentes nas redes sociais. A pesquisa ouviu 251 companhias. Apesar da alta adesão às novas mídias, somente 7% delas consideram a atuação nas redes sociais como algo imprescindível. A maioria encara esses meios apenas como uma iniciativa desejável. Das empresas pesquisadas, 46% usam as redes para monitorar o mercado, 45% para acompanhar o comportamento dos clientes e 39% para monitorar a concorrência. Ao contrário do que muita gente pensa, o profissional de relações públicas não desapareceu. Na verdade, ele se multifacetou. Foi o que apurou o repórter Dilei Márcio de Carvalho, da TV Univale. Essa é a sede administrativa de uma grande indústria. Por trás dessa estrutura, longe do chão de fábrica, são definidas as principais estratégias da corporação. E no centro das decisões, junto à presidência, está o trabalho de comunicação do Relações Públicas. Atualmente estamos divididos em duas coordenações, a coordenação de comunicação interna e comunicação externa, com foco nos públicos que são impactados por essas comunicações. E o trabalho de relações públicas aqui na Uzi Minas, ele passa basicamente por um trabalho de orquestrar os trabalhos dos jornalistas, dos publicitários, do web designers, para que a gente tenha uma comunicação bem armada, vamos assim dizer. Na Ferrovia Centro-Atlântica, Flávia define como a empresa vai conversar com a comunidade em várias partes do país. O relacionamento que a gente fazia há 20 anos atrás não é o relacionamento que se faz hoje. O relacionamento que você propõe para um público com a faixa de 50 anos no Nordeste não é um relacionamento que eu proponho para um jovem na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que estar antenada, ela tem que estar ligada e é uma coisa muito dinâmica. Tudo muda todo dia e você tem que estar sempre correndo atrás de mais e mais informações, mais qualificação. Mas o trabalho do RP não está só nas empresas ou corporações. Um perfil mais emergente coloca o profissional diante de um mercado que não para de crescer. Em Governador Valadares, essa casa noturna tem uma agenda de atrações definida por um Relações Públicas. Toda a comunicação é intermediada por um RP. Se a pessoa que for fazer um evento para ganhar dinheiro em cima, né, da comissão de venda de ingressos e não divulgar, não acredito que o evento vai para frente, não. Aí o trabalho de relações públicas é fundamental. Com certeza. E para sabermos mais a respeito da atuação dos profissionais de relações públicas no país, eu converso com o professor Hércio Sena e com Relações Públicas Pedro Souza Pinto. Hércio é historiador, jornalista e relações públicas. Mestre em comunicação pela UFMG e doutorando em letras pela PUC Minas, foi assessor de relações públicas da Prefeitura de Belo Horizonte. Atualmente, é o coordenador do curso de Relações Públicas da PUC Minas. Pedro é graduado em Relações Públicas pela UFMG. Foi secretário-geral do Conselho Regional dos Profissionais de Relações Públicas da Terceira Região e um dos criadores do Grupo Horizonte RP, formado por profissionais e estudantes que buscam o desenvolvimento da profissão em Minas Gerais. Atualmente, é Relações Públicas na Fundação Municipal de Cultura. Boa noite, Hércio. Boa noite, Pedro. Os dois muito bem-vindos ao programa Rede Mídia de hoje. Pedro, o Relações Públicas é um profissional que me parece essencial para as empresas e as instituições do mundo de hoje. Por que a presença de um Relações Públicas no mundo moderno, no mundo empresarial e no mundo institucional moderno é tão importante? Bom, em primeiro lugar, pelas competências, né,
do profissional, que a gente aprende na faculdade, que a gente aprende a fazer e constrói, né, durante a carreira nossa, que é basicamente gerir a reputação da empresa, gerenciar o relacionamento com os públicos, né? As empresas hoje precisam disso cada vez mais, né? Precisam ter essa noção de, a gente até viu agora na matéria, né, essa noção de como falar com cada público específico, porque os públicos hoje demandam muito das empresas, muito mais do que antigamente, né? E por isso eu acho que tem um crescimento maior dessa demanda pelo profissional de RP, né? Os públicos demandam hoje muito mais que antes. O consumidor mudou muito, o cidadão hoje é outro? Particularmente no Brasil, a gente aponta uma mudança muito significativa depois dos 21 anos de ditadura no Brasil, a democratização, que é um processo relativamente, historicamente recente, né, no Brasil. Nós observamos um desenvolvimento plural da sociedade brasileira, que é mais exigente em todos os aspectos, mesmo a exigência em termos dos serviços públicos, mas também essa exigência passou a refletir também na questão do consumo. Houve conquistas importantes, como o próprio Código de Defesa do Consumidor. Isso levou a uma postura mais ativa do consumidor na relação com os mercados, na relação com a empresa, e isso faz com que a atenção a esse consumidor, os valores que estão além do produto que tem um valor de uso, né? Quais são os outros valores que aquele produto tem? Se ele é sustentável ou não, se ele cumpre um objetivo, se tem uma causa social ou não por trás daquilo. Esses pontos ainda não seriam definidores, essencialmente, do consumo, mas já há uma preocupação em como tratá-los na relação com o consumidor. E isso, como diz o Pedro, valoriza muito as competências para as quais o profissional de relações públicas é preparado na universidade para exercer essa função. Quais são as habilidades mais importantes que um profissional de relações públicas deve desenvolver? Eu acredito, em primeiro lugar, que seja saber essa noção de gerenciamento de relacionamento, né? Como conversar com cada público, conhecer a opinião, né? A opinião pública, e que a gente fala que a opinião pública não é só a opinião do público em geral, né? Mas a opinião dos públicos específicos, né? Conhecer as ferramentas, os meios de comunicação, e principalmente uma visão crítica desses meios de comunicação, né? Não apenas uma visão técnica, né? Mas para poder acompanhar os cenários que mudam constantemente para poder atender de forma imediata. Eu acho que as competências mais importantes do profissional são essas da visão crítica e de acompanhamento de cenário, né? Que são o que determinam toda a forma como ele vai trabalhar para trabalhar o relacionamento de cada público. Só em função disso que o Pedro está falando, tem uma questão importante para nós, que é o seguinte: inclusive na formação a gente tem dado um tratamento muito especial a isso. As novas diretrizes curriculares também das relações públicas vão sinalizando que essa competência para a realização de pesquisa é muito importante para o exercício dessa profissão. Por quê? Se você tem uma sociedade que modifica constantemente, se há uma necessidade de estabelecer um laço entre o público, né, de interesse de uma organização, de uma instituição, é preciso que você tenha um monitoramento permanente das opiniões, das tendências que envolvem aquele público, e para isso, conhecer os instrumentos de pesquisa, ele não define toda a sua ação, mas ele passa a ser essencial para você propor qualquer ação de engajamento e de relação com aquele público. Então, conhecer isso e dominar a prática da pesquisa é também essencial para as relações públicas, e isso a gente tem se esforçado também para garantir que a formação dos profissionais de relações públicas dê a importância necessária a esse tipo de prática. Inclusive, eu acho que esse monitoramento, né, que você está falando, ele é cada vez mais imediato hoje, né? Hoje é possível você acompanhar a informação em tempo real. Então, é importante que você tenha capacidade de interpretar essa informação de forma rápida e conseguir transformar isso em estratégias imediatas de relacionamento, né? O Hércio, Pedro falou aí, estratégias de relacionamento. Hoje em dia a comunicação é vista cada vez mais como algo estratégico na vida das empresas e das instituições. Quase toda empresa e quase toda instituição já percebeu a importância da comunicação, ou ainda vamos percorrer um longo caminho até essa consciência se disseminar melhor? Eu acho que os efeitos de uma ausência de planejamento da comunicação, eles já sentiram. Se já perceberam ou não o que tem que fazer para modificar isso aí, é que eu acho que é um outro passo. Na realidade, por que esse problema existe? Porque mesmo que o processo, imagina uma instituição governamental, por exemplo,
Se ela passa ao longo de 4 em 4 anos, ela vai ser julgada pela população, que é chamada a votar, dizer sim ou não para os governos e tal. Se ela tem um bom trabalho e esse trabalho é reconhecido pela população, ele é percebido dessa forma, as possibilidades de êxito dessa instituição ou daquelas pessoas que representam aquele governo são grandes. Se isso não for reconhecido pelas pessoas, não adianta você dizer que fez ou que teve a competência e tal no momento da decisão, porque esse processo tem que ser construído ao longo do tempo. Essa comunicação tem que ser permanente. Permanente. E a gestão do relacionamento com os públicos também é permanente. Exatamente. É por isso que a gente insiste muito com os nossos estudantes o seguinte: olha, a gestão de crise é importante, mas o principal é você agir antes da crise acontecer. Né? Porque, na realidade, essa comunicação ela visa você perceber, inclusive, as sinalizações de modificação da relação, das tendências que estão se colocando como novas, e o tratamento antigo para questões novas, muitas vezes não é adequado. Então, você pode ter uma dissonância entre aquilo que a organização está propondo e o público está percebendo. Então, a comunicação é quase que uma forma de você criar uma sintonia fina para onde vai a direção política de uma organização, seja ela privada, seja ela governamental. Agora, gerir Público, processo né? de comunicação não é papel, por exemplo, do jornalista? Onde que entra o Relações Públicas aí? Pois é, isso é uma discussão muito, né, muito grande na nossa área. Assim. Quem que é o responsável, afinal de contas, né, por essa área da comunicação como um todo? Acho que se você perguntar para cada profissional, cada um vai puxar, né, para o seu lado. Mas o mercado, né, uma coisa que a gente estava conversando aqui no começo, né, o mercado ele enxerga a comunicação de uma forma que não é tão dividida como a academia forma o profissional. Né? E o mercado espera muito mais a experiência, né, e uma demonstração de resultados, uma eficiência, do que fica verificando o diploma da pessoa. Né? Então, se um jornalista, o mercado atualmente, se um jornalista demonstra uma competência anterior, uma empresa vai querer contratar um jornalista, aquele jornalista, né? Mas não um qualquer jornalista, mas aquele jornalista. Da mesma forma que pode contratar um RP, né, que vai ter tido na sua carga universitária uma formação para isso, né? Mas eu sei que até faculdades de jornalismo também já formam hoje o jornalista, que não é só para redação, né? Ele forma, inclusive, tem faculdades de jornalismo com assessoria de imprensa. Agora, isso de uma certa forma, não tira espaço do profissional de RP? Não, eu creio que não, porque, na realidade, o mercado ele pensa assim, as competências. Se é que o mercado pensa. Vamos dizer o seguinte: na realidade, assim, o que o mercado requer são as competências, não é isso? E aí, o que eu vejo? As agências de publicidade, que a gente viu durante muito tempo ter o foco na publicidade, a maioria delas hoje se transformaram em agências de comunicação, porque elas se preocupam com todo o processo de comunicação. Então, isso, por exemplo, poderia ser um alargamento de fronteiras para a entrada do RP, não necessariamente um cerceamento da participação dele. Né? Agora, eu não posso dizer que quem vai cuidar do planejamento é só o RP, a publicidade também vai ter o atendimento, vai ter o planejamento, vai ter a parte de criação, o jornalista também vai ter a parte de texto ali, e é impossível pensar como que esses profissionais vão trabalhar numa organização que tem esse pensamento, como que eles vão conseguir trabalhar se eles forem trabalhar desintegradamente, claro. Ou seja, quase que uma ideia daquela corrida de bastão. Um tem sempre que cooperar com o outro para fazer a comunicação integrada, que é o objetivo nosso. Ok, nós vamos continuar conversando, Pedro, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nós vamos para um rápido break e voltamos em instantes. Aguarde. O governo da Suécia negou o pedido do fundador do site Wikileaks, Julian Assange, para residir no país. O motivo da decisão não foi explicado pelas autoridades de imigração suecas. Assange buscava a proteção das leis de liberdade de imprensa da Suécia após revelar à mídia internacional mais de 90 mil documentos secretos do governo dos Estados Unidos sobre a guerra do Afeganistão em julho. E na última segunda-feira, o Pentágono pediu à imprensa que não publique documentos divulgados pelo site Wikileaks. O pedido do governo se antecipa a uma provável divulgação nos próximos dias
de cerca de 400 mil documentos procedentes de uma base de dados militar sobre a guerra do Iraque. E nós continuamos a conversar sobre o tema das relações públicas com Pedro Souza Pinto e com o professor Hércio Sena. Pedro, nós vimos aí nessa notícia sobre o fundador do site Wikileaks, o Julian Assange, uma evidência do mundo de hoje. É cada vez mais difícil controlar a circulação de informação. Todo mundo sabe de tudo o que acontece cada vez mais rápido. Como é que o profissional de relações públicas que trabalha numa empresa ou numa instituição, enfim, pode lidar com esse mundo moderno de hoje? Sim, atualmente é praticamente impossível mesmo. Essas informações do Pentágono, né, estão disponíveis, né? Você imagina uma informação de uma empresa qualquer que a pessoa pode conseguir e muitas vezes consegue até informações que a empresa acha que estão ocultas, perdidas na internet, e um consumidor mais ávido por informação vai, busca e encontra muita coisa, né? E isso pode gerar danos à imagem da empresa. Se a pessoa tiver, né, dependendo do tipo de informação e o que a pessoa está querendo também, isso pode gerar muitos danos. E o profissional de RP é aquilo que a gente está falando anteriormente, ele tem que estar preparado para usar as ferramentas e acompanhar sistematicamente ao vivo, né, as informações que estão circulando e ter o tempo todo a informação pronta para ser trabalhada, né? A gente está falando de gestão de crise, né? E a gente tem que estar assim, já prevendo a crise o tempo todo, né? E especialmente em grandes empresas, grandes corporações que são mais complexas, né? Que tem maior complexidade de informação circulando e tem mais também necessidade de proteger a sua informação por concorrência ou por diversos outros motivos. Então, o papel do RP, eu acho, nesse caso, né, e a função dele, o que ele precisa fazer é ter um controle da informação por ele próprio, né, dele mesmo, né? Mas ele tem que ter noção de que não é possível controlar a informação externa. Nos tempos da internet, do mundo digital, das redes sociais, isso é muito difícil, né? E inclusive para ter esse papel estratégico, porque o que o profissional de RP vai ter na universidade? Ele vai ter uma informação específica do ponto de vista da importância da comunicação, do papel que ela joga na construção do mundo moderno e de como ela vai servir para alavancar ou mesmo até destruir a imagem ou a reputação de uma organização. Então, ele vai entender e se localizar isso, conhecer os instrumentos que ele vai ter para atuar nessa área, mas aí, para ele cumprir o papel estratégico, ele vai ter que conhecer profundamente o negócio da organização que ele está. Porque toda organização joga um jogo. E se você não conhece bem o jogo e as regras daquele jogo, por mais que você tenha as competências instrumentais para o exercício daquele jogo, você não vai ter a competência política para julgar aquele jogo. Então o RP tem que ter a visão do negócio e saber fazer um planejamento estratégico para as ações dele. Fundamental, exatamente. Onde aquele negócio está indo, os danos que pode causar, até para ele pensar, olha, o que é a informação que nós não podemos disponibilizar ou que tem que ser disponibilizada de uma outra forma para não ser interpretada de um outro jeito. Ele tem que conhecer bem a sociedade onde ele vive e conhecer bem o negócio que ele participa e a organização que ele está. Então, o RP não é, como muita gente pensa, um promotor de festas e eventos. Obviamente que não, né? São um grande estereótipo. É um estereótipo, como muitos outros que a gente enfrenta, né? A gente tem que lidar com isso. Eu acho que toda profissão, na verdade, acaba tendo alguns estereótipos, né? Filmes ajudam a reforçar esse tipo de coisa, né? Reportagens e até casos problemáticos também, né? Às vezes algum erro profissional acaba causando isso. Mas obviamente que não, o profissional de relações públicas ele está habilitado a fazer muito mais coisas do que simplesmente promover uma festa, como é comum dizer também, servir cafezinho, né? Servir cafezinho, promover uma festa, estar na frente da câmera na hora que dá o problema só para dar sorrisos e ser um porta-voz, né? Tudo bem que ele tem a informação preparada, né? Mas nem sempre é necessário que seja o RP, por exemplo, a falar com o porta-voz, muito pelo contrário. É justamente o especialista no assunto que vai falar, né? Conduta ética do profissional de RP. Que limites ele não pode ultrapassar? Eu acho que a ética dos profissionais de RP é a ética que qualquer pessoa não poderia ultrapassar em nenhuma outra atividade, né? Eu imagino que assim, uma ética que preserva o direito à vida, que preserva os direitos humanos, que preserva os direitos de cidadania, todas devem ser observadas pelo RP. E ele tem que ter uma atenção ainda maior com essa ética, porque essa ética é uma construção cultural da sociedade.
E é preciso que ele observe e compreenda essa construção, né, para que ele também consiga que a atuação dele não fira princípios fundamentais da dignidade humana, da vida das pessoas, e isso tem que ser uma atenção constante desse profissional, em benefício da sua ação, da sua própria conduta e também da organização em que ele trabalha. Agora, a maior parte das empresas já consegue lidar com a comunicação que produz de forma responsável? Nós vivemos num mundo em que o consumidor e o cidadão são cada vez mais exigentes e conscientes dos seus direitos. Não aceitam facilmente mais as informações falsas ou incompletas. Os empresários e, consequentemente, os seus setores de RP já tomaram consciência desse mundo novo? Eu acho que, inclusive, esse é um dos principais motivos que a área está crescendo, né? A área de comunicação corporativa está sendo mais solicitada, justamente porque existe uma consciência maior do consumidor de exigir uma responsabilidade da empresa, uma responsabilidade social, ambiental, né, sustentável. E as empresas percebem que é importante, como o Erst estava falando mais cedo, né, é importante ter esse discurso construído ao longo do tempo e de forma coerente e de forma verdadeira. Existem casos em que acontece realmente de se descobrir, depois de muito tempo, que a empresa está vendendo uma imagem que não é a verdade, que ela diz que é uma empresa verde e não é. E aí o dano é terrível. Aí na hora que isso se descobre, obviamente se espalha. A gente tem hoje redes sociais para acabar com a imagem de qualquer empresa em 2 minutos. Né? E o dano é quase irreparável nesses casos e é preciso gerir toda uma crise que não seria necessária caso houvesse o comportamento ético de simplesmente trabalhar a informação como ela é e trabalhar. E não só, obviamente, a responsabilidade não é só do profissional de RP nesse caso, mas da empresa como um todo, de atuar da forma como ela está dizendo que atua. Agora, há também crises que são injustas em relação a algumas empresas. Há, por exemplo, em alguns momentos, a disseminação de boatos, falsos, que comprometem a imagem e a reputação das empresas. Nesse caso, a que me refiro, as empresas estariam com a conduta correta, acertada, mas estariam sendo vítimas de mentiras e de difamações. Como é que o RP reage diante disso? Isso pode acontecer também. E aí, para cada situação, por isso que eu falo, olha, os instrumentos de pesquisa são essenciais. Que tipo de percepção que um determinado público está tendo, que está sendo difundida? Então, assim, sem os instrumentos que você faz um diagnóstico da realidade para poder atuar nela, é difícil de indicar uma ação, né? Feito isso, cada caso vai se pensar. Geralmente não se tem apenas uma única saída para enfrentar uma crise. Você tem um conjunto de opções. Então, você tem que estabelecer primeiro o diagnóstico, depois criar cenários, pensar soluções e ver como é que atua, né? Eu acho que essa é uma situação que pode reverter uma ação que pode reverter uma situação onde a empresa ou a organização teve o seu ponto de vista ou a sua ação interpretada inadequadamente. A formação do profissional, como é que ela se dá hoje e, na sua avaliação, Pedro, ela está se processando da forma correta? A formação profissional, inclusive, ela neste momento, né, ela está passando por uma revisão, que é a revisão das diretrizes nacionais curriculares. Isso, que eu soube que parece que o documento foi entregue, inclusive, ontem para o MEC. Né? Eles estão revisando essa formação, que parece que tinha sido feita outra revisão há 10 anos, e no cenário de mudança da comunicação, atualmente, né, principalmente com todo o desenvolvimento de internet e todas as formas de comunicação novas, eletrônicas e tudo mais, é imprescindível que haja mesmo uma revisão do currículo de comunicação, porque a gente não pode trabalhar conceitos e teorias e técnicas que eram usadas há 10 anos, né? Muito menos há 20 anos ou mais até. Mas a formação na faculdade hoje, em muitos casos, ela é uma formação boa, uma formação crítica muito boa, sim, né? Ela precisa de uma revisão, precisa ser atualizada, sim, mas eu percebo que há uma qualidade muito boa na formação. Uma palavra muito breve sobre a formação, que nosso tempo já está esgotando. Nós estamos nessa discussão, todos os cursos de comunicação estão passando por essa reformulação e a RP também vem atualizar em função das coisas que nós discutimos aqui e até outras experiências que estão sendo feitas já em alguns cursos, como o nosso, da UFMG e de outras universidades, né?
que podem ajudar e contribuir para a formação desse profissional com o perfil que a sociedade requer e precisa dele. Muito bem, Hércio. Muito obrigado a Hércio e a Pedro Souza Pinto pela presença dos dois no Rede Mídia de hoje. Obrigado. Rede Mídia fica por aqui. Voltamos na próxima quinta às 10 da noite, com reapresentação no domingo às 7h30 da noite. Lembramos que nosso conteúdo está na internet. Para consultar, é só ir à nossa página no endereço www.redeminas.tv/redemídia. E nos despedimos com um vídeo feito pelos alunos da Universidade Estadual de Londrina, que mostra claramente o papel do Relações Públicas. A parte política do vídeo foi excluída. Boa noite e até a próxima. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turned.